Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus. Estamos aqui mais uma vez no novo episódio do CatCast, podcast católico, maior podcast católico de Rondônia. Estamos aqui hoje agraciados com a presença do Giones de Cacoal, que aceitou esse convite desses dois loucos aqui, para vir falar um pouco do testemunho dele e um pouco da ação do Espírito Santo na vida missionária, na vida de um pregador, de um pai, de um avô. Obrigada por ter aceito o convite. Seja bem-vindo. Fica à vontade de compartilhar com a gente. Eu que agradeço. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Achei maravilhosa a ideia. Olha, parabéns, Matheus, Jaque, parabéns mesmo, porque que iniciativa inovadora, né? A gente precisa utilizar todos os meios. Eu acho que o Papa João Paulo II que dizia isso, né? Que nós, para evangelizar, sempre buscar novos métodos, né? Novo ardor. Então, o podcast é um novo método para esse momento que nós estamos vivendo, né? Para evangelizar. E eu estou muito feliz de estar aqui. Estou à disposição, né? Um abraço para todos aí. Beato Carlos Acuti interceda por nós. Amém. Amém. Jones, a gente sempre começa, eu acho que você já assistiu alguns episódios nossos, com uma pergunta que é padrão aqui já. Conta pra gente do pequeno Jones. Onde começou a história de Jones? Onde Jones nasceu? Sim. Eu sou do Mato Grosso do Sul, uma cidade chamada Iguatemi. Hoje tem 15 mil habitantes. Eu nasci em 72, eu acho que eu podia ser quase avô de vocês, né? Aí, uma cidade de 15 mil habitantes, família católica, pai e mãe, família de 3 filhos, depois meus pais adotaram mais uma filha. E aquele jeito, né? Família católica tradicional, missa, meus pais iam na missa todo domingo. E vivi a minha vida, fui coroinha quando era criança. Mas eu sei que desde o início, assim, lá para os meus 9, 10 anos, eu já comecei a me rebelar. Eu já comecei a me tornar rebelde, a contestar a minha família, a contestar meus pais, a contestar a igreja. Eu sei que eu passei uma fase muito difícil, desde esses 9, 10 anos, até os 17 anos. Esse período da minha vida foi um período assim que... Rebeldia. De rebeldia mesmo, envolvimento muita, principalmente depois dos 14 anos, muita prostituição, muito alcoolismo, muita maconha, muita farra, muita festa mesmo. Era um espírito assim de rebeldia. Tinha uns exemplos assim, tios e tal, que sim, era uma coisa assim muito triste, né? Não conseguia achar graça nas coisas de Deus naquela época, né? Realmente assim, parece que o pecado, o homem decaído, a concupiscência tomou conta daquele adolescente, daquele jovem nesse período, né? Eu lembro que hoje eu sou defensor público, né? Fui professor e tal, minha vida. Mas eu lembro que eu era tão rebelde que 15 anos, 16 anos, 17 anos, nesses últimos anos, eu fiz 3 vezes o segundo ano do ensino médio. Fui expulso da escola, uma vida longe de Deus, totalmente longe de Deus, envolvimento com drogas, com prostituição. Até que, aos 17 anos, por graça de Deus, a minha mãe, o padre, minha mãe, o padre vieram até mim e falaram assim: olha, dá uma chance, faz esse encontro aqui. Aí eu não sei, eu lembro um pouco, mas eu lembro que com 17 anos eu fui para esse encontro de ônibus de Iguatemi a Dourados, 250 quilômetros na época. Fui fazer um encontro de fim de semana, nem sei o que era. Isso era 1989. Foi meio contra a vontade? Meio contra a vontade. Mas assim, sabe que quando parece que uma força, você, vou, não aguento mais, vou. Aí fui nesse encontro, e era um encontro, imagina, 1989, eu acho que a Renovação Carismática não tinha chegado em Rondônia. Era um encontro de um pregador chamado João Camilotti. Não sei se vocês já ouviram falar. João Camilotti. Então era um encontro, começou sexta, sábado, domingo. E para mim a igreja, naquele período, sempre, na minha período de adolescência, eu já não ia mais à missa, eu achava muito chato. Eu achava que igreja era lugar de gente chata, velha. Não tinha graça. Não tinha graça nenhuma. Mas aquele encontro era diferente.
desde a sexta-noite o pessoal era alegre. As pessoas eram alegres naquele encontro. Eu fiquei por ali, meio constrangido e tal. Mas começou a gostar, né? A energia estava boa. Aí depois vi os testemunhos, eu lembro. O pregador falava, ele pregava 2 horas pregando, eu prestava atenção. E ele falava muito dele, como que ele era, e daí que teve umas experiências sobrenaturais. Nossa, eu nunca vi isso na igreja católica. Experiências sobrenaturais, e aquilo foi mexendo comigo. Ele falava da vida dele, falava que Deus, da santidade de Deus, das experiências. E eu fui me enxergando, eu lembro que fui passando por aquela experiência. E fui ficando impactado com aquilo. Nossa, eu não entendi o que estava acontecendo, mas eu fui ficando feliz. Sabe a alegria do Espírito? A gente não entende o que estava acontecendo. Eu, 17 anos, não entendia nada de igreja, mas foi me dando uma alegria, todo mundo alegre, estava acontecendo. Eu fui me envolvendo com aquilo, as pessoas estavam por mim. Eu sei que acabou aquele encontro no domingo, à tarde, à noite, encontro de final de semana, naquela época fazia. Hoje em dia os encontros acabam meio-dia, mas lá foi até a missa do domingo à noite. E eu nunca tive uma sensação como aquela. Foi o batismo do Espírito Santo mesmo. Você vai falar assim, teve um momento assim? Não, foi assim, não lembro de um momento, mas eu sei que quando terminou o retiro, eu tinha uma alegria dentro de mim, tão grande, que foi espetacular. Foi a primeira experiência que eu tive com Deus, de fato. Foi esse retiro de 1989. A partir daquele momento, eu nunca mais faltei à missa na minha vida. 1989. Eu era jovenzinho ainda, né? Claro, não tinha noção, não existia grupo de oração na nossa cidade, não existia isso, não tinha essa realidade de vida carismática. Mas eu tinha feito essa experiência. E com aquela experiência foi suficiente para eu voltar para a igreja. Posso continuar? Claro. Sim, com certeza. O podcast é seu. Então, estamos indo. Aí, eu fiz aquela experiência, fiquei muito feliz, comecei a ir na missa todo domingo, não sabia de nada de doutrina, comungava mal, não tinha confessado, sabe uma coisa, uma noção. Terminou o encontro, todo mundo foi para a comunhão, eu também fui para a comunhão, sem confessar, sem nada, estava muito feliz, ignorância, né? Então, comunguei mal, né? Mas assim, uma alegria, não tinha informação nenhuma. Mas eu sei que acabou aquele encontro e eu me decidi a não faltar mais à missa. Melhorei, parei de usar drogas, parei de fumar maconha, rompi com isso. Mas ainda não tinha um ambiente propício ainda para uma conversão verdadeira. Continuava as mesmas amizades. As mesmas amizades. Eu tinha uma banda de rock. Nossa. Com 17 anos eu tinha uma banda de rock. Você vai lembrar o nome, não deve, você vai achar graça do nome. O nome da banda era Poluição Sonora. Poluição Cara, Sonora. é sacanagem. Acho que me quebrou esse nome aí. Esse nome me quebrou agora. Adolescente não esperava. Aí a gente tinha essa banda. Então eu continuava nessa banda e tal, mas parei, comecei na missa, parei, mas continuava na vida velha ainda, num certo sentido. Melhorando, Deus começou a entrar. Aí, nós participei de um outro encontro, fizeram um encontro lá na minha cidade. Eu participei, deu aquela avivada de novo, dei uma melhorada, melhorei um pouco, mas ainda continuava na vida velha, alguns pecados ainda não conseguia largar. Não tinha grupo de oração, tinha um grupo de adultos. Aí, agora aqui que eu achei interessante. Aos 19 anos, esse foi o momento chave, ia ter novamente um encontro de carnaval. Carnaval com Cristo, promovido pela Renovação Carismática, do pessoal da Renovação Carismática lá de Campo Grande, 400 quilômetros de Guatemi. E, só que nesse encontro de carnaval, a gente ia tocar no carnaval, no mundo, a nossa banda Poluição Sonora. Então, e tinha eu e um amigo que tocava na banda, o Hector, que é pregador hoje, né? Só que a gente era da mesma banda. Então. E daí o povo, acho que eles fizeram uma campanha de oração para a gente ir fazer o encontro e não tocar no carnaval. E tinha feito um contrato com o carnaval e tal. Eu sei que daí todo mundo veio, o povo da igreja veio para cima de nós e falou: vocês precisam fazer um encontro, um retiro de carnaval com Cristo. Vai ser, dessa vez, vai dar certo. Vai ser muito bom e tal. Minha mãe veio padre conversar com a gente. Eu falei: padre, mas nós temos um encontro, nós temos carnaval, a gente não pode ter. Bom, resumindo,
rompemos com o cara lá, quebramos o contrato e fomos fazer esse retiro de carnaval aos 19 anos. Esse retiro foi um divisor de águas. Mas por que foi um divisor de águas? Porque esse retiro, a partir dele, nós resolvemos criar o nosso grupo de oração. Um grupo de oração de jovens. Porque naquela época não existia Ministério Jovem, essas coisas que temos hoje no movimento, né? Então, aquele retiro, de fato, eu rompi com todo o pecado da minha vida. Assim, parei nessa situação de juventude, de prostituição, parei com bebida. Parou com a banda? Largamos a banda, não tinha nem combatido. Vida nova. Formamos um núcleo, a partir dali, um núcleo do grupo de oração. E aquele grupo de oração era a minha vida. Por que era a minha vida? Porque eu não aguentava mais fazer encontro com Deus, viver experiências com Deus no encontro, e depois cair e não conseguir levar uma vida de santidade. Eu não aguentava mais aquilo. Então, eu enxerguei no grupo de oração a possibilidade de romper com muitos pecados graves. Eu ter perseverança. Foi isso que aconteceu. Mas olha o detalhe. Era 1991. E meu pai, ele tinha muito bom comigo, mas ele tinha assim me abandonado. Eu tinha perdido a esperança em mim. Né? Ele tinha falado para mim que não ia me ajudar mais, se eu quisesse estudar. Mas ele viu a minha mudança, né? E eu cheguei para ele e falei, pai, agora estou com 19 anos, estou aqui na universidade, estou trabalhando, fiz essa experiência com Deus, eu queria pedir perdão por tudo mal que eu fiz para o senhor, porque minha vida, na realidade, magoei muito os meus pais. Se o senhor puder me ajudar, eu gostaria de voltar a estudar. Aí ele falou assim, não, eu quero te ajudar. Aí, então, Iguatemi, Umuarama, eu resolvi fazer faculdade de Direito em Umuarama. São 200 quilômetros de distância. E o grupo de oração? O grupo de oração era domingo à tarde, 5 da tarde, o grupo de oração. E era a minha vida o grupo de oração. Vocês não têm ideia, quando eu estava fazendo isso, eu achava um barato isso aqui. O que eu fazia? Eu ia para Umuarama na segunda cedo, ou domingo à noite, ficava a semana inteira em Umuarama. Sexta-feira à noite, eu voltava para o final de semana passar na minha casa, por causa do grupo de oração. Porque na minha cabeça eu era tão fraco e eu tinha uma tendência, né, um homem decaído para a vida velha, de prostituição, drogas, bebedeira. Então na minha cabeça eu falava assim, se eu não voltar, se eu ficar no final de semana em Umuarama, eu não vou resistir. Faculdade, sabe? Umuarama tinha um apelido de mulherama, todas as mulheres. O Umuarama é famoso pela... Então, aí eu fui estudar em Umuarama, eu ficava a semana inteira em Umuarama, e todo fim de semana eu voltava para o grupo de oração. Nós tínhamos um núcleo. Nosso grupo de oração de jovens era uma riqueza. Dava 150, às vezes 200 jovens ali. Eita, glória! Mas, glória a Deus, sim, era uma época do boom da renovação. E era muito bom. Então, eu voltava assim, a situação. E não tinha exceção. Era todo final de semana eu voltava. Eu tinha muito medo de ficar, medo de pecar. Porque não é o medo dos outros, medo de mim, porque eu sabia. Da fraqueza. O reconhecimento da carne, né? Exatamente. Então eu tinha essa tendência. E eu gostava tanto do grupo de oração, esse episódio eu gosto de contar muito para o pessoal. 1994, você gosta de futebol, Matheus? Sim. 1994 era a Copa do Mundo 94. O Brasil foi tetracampeão, você lembra disso? Sim. Não lembro porque eu era nascido, né? Mas eu lembro que eu vi o jogo depois, a reprise. 1994 era o período que eu estava lá em Umuarama e vinha todo final de semana para o grupo de oração. E estava final de semana, o Brasil foi para a final da Copa do Mundo contra a Itália. O jogo do Brasil era a final da Copa do Mundo contra a Itália. O jogo do Brasil era domingo, chuta o horário. No horário de oração. 5 da tarde, grupo de oração. E daí, naquela época, a gente tinha uma radicalidade, assim, não tinha dúvida. Não faltava grupo de oração, tinha que faltar na missa, entendeu? Não tinha acordo. Aí chegou o final do jogo Brasil e Itália, no mesmo horário do grupo. Aí o núcleo se reuniu rapidinho, e agora? O que eu vou fazer com o grupo? Aí, cara, não tem como avisar, não tinha um WhatsApp, não tinha galera avisando, publicando na rede social. Vamos mudar o horário, não dá para mudar o horário. Não tinha nada o que fazer. Aí eu e o Hector, esse meu amigo, que era da banda,
que agora ele era o coordenador do grupo. Eu falei, vamos fazer o seguinte, cara, não vai vir ninguém no grupo de oração. Final da Copa do Mundo, no Brasil, tá? Não vai. Aí ele falou assim, mas vai que vem alguém. Cara, vamos perder o jogo, não vai vir ninguém, a gente vai ficar aqui na igreja e tal. E a responsabilidade do grupo aconteceu na hora de vocês. Exato. Não era só a responsabilidade de vocês, pessoal, mas... Eles outros, os irmãos, né? Aí a igreja ficava do lado da casa da minha mãe, próximo. Aí eu fiz um combinado com o Hector. Eu disse, irmão, vamos lá, tem que começar o jogo. Cada um fica 15 minutos. A gente fica aqui na porta da igreja, não vai vir ninguém, ele fica esperando. Para avisar. Se vir alguém, a gente avisa, né? Aí eu ficava 15 minutos na casa da mãe assistindo o jogo, lá no final da Copa do Mundo, e o outro ficava lá na porta da igreja esperando para ver se chegava alguém pro grupo. Porque a gente tinha um zelo por aquele grupo de oração. Aí, pensa se foi alguém do grupo de oração. Foi. Tive uma pessoa, o Haroldo, ele já faleceu, já é falecido. Mas você sabe, todo grupo de oração tem aquele assim, aquela figura assim, questionadora, sabe, complicada, né? Uma bênção, um homem muito de Deus, mas assim, muito severo com ele mesmo e com os outros, sabe? Radical. Ele chegou com a Bíblia debaixo do braço, assim, olhou para nós aqui. Não. Chegou assim, olha, eu vim aqui, não vim para o grupo de oração, eu só vim ver se vocês estavam aqui, para ver se aquilo que vocês fazem no grupo de oração é de verdade mesmo, se vocês amam a Deus mesmo, ou se vocês vão ficar em casa assistindo o jogo. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, vamos lá em casa logo, vamos assistir esse jogo. Fomos todo mundo assistir o jogo, né? Mas ninguém apareceu. Assim, só para dizer que, então, que o grupo de oração, para nós, naquela época eu tinha, nesse período, 22 anos, né? Todo o meu período de 19 até os 25 anos, a minha vida foi este grupo de oração de jovens. Aí depois conheci minha esposa, né? Lá na faculdade, namoramos 1 ano e meio, aí nos casamos e fomos morar em Guatemi. Aí nossa vida, aí mudou, né? Aí já não éramos mais jovens no grupo de oração. Aí passamos para o grupo de oração de adulto, mas aí não era mais a mesma dinâmica. Eu percebi assim, era diferente, né? Aquele outro grupo, é o grupo que nós formamos, a gente tinha um zelo. Aí quando eu fui participar do outro, já não era mais a mesma coisa. Mas aí começamos a nossa vida de casados. Eu e a Silvana, ela católica também, ela participava de grupos de oração, mas não era sincera, atuante, né? Como eu. Mas a gente pôde casar e a gente teve a mesma afinidade com o catolicismo, pelo menos, né? Mas, assim, esse impulso missionário, assim, de querer evangelizar, de querer, Marca, vamos, eu já quero estar em todas, só que toda hora tem que falar assim, e aí? E ela fica me segurando, isso aqui não dá, essa data não dá e tal. Porque eu tenho mais essa impetuosidade, porque por mim, eu estava retido todo final de semana. Entendemos. Entendemos. Vocês sabem o que é isso? E todo dia de grupo de oração, à noite, eu estaria, né? Mas eu tenho que ter um pouquinho de consciência. É formação de ministério, é reunião de ministério, é de oração. Exatamente. Só que eu tenho filhos para cuidar, tenho esposa, tenho família, então eu tive que reter um pouco isso aí. E daí, nós ficamos morando em Guatemi um bom tempo, daí nos mudamos para Guaíra. Mudamos para Guaíra, uns 2009 a 2014, nós moramos em Guaíra, no Paraná. E lá eu e ela dávamos aula na faculdade. Isso aqui eu quero contar um outro episódio também, que tem a ver com o podcast. Como nós éramos professores da faculdade, eu e ela, chegou um grupo de alunos, pelo menos 2 alunas de outros cursos, já eram formadas, já profissões. Vocês dão aula, eu sei que vocês são de grupo de oração e tal. Vamos montar o GOL aqui na faculdade? O grupo de oração universitária. Lá em Guaíra. Aí eu falei, vamos, né? E vocês são professores, aí vai ser muito melhor, porque o GOL normalmente quem monta são os alunos, né? Nessa época o senhor já era pregador. Já. Tinha toda a Podia o professor se envolver nesse tipo de coisa? Então, olha só, já era. Hoje está mais complicado isso, hoje em dia, né? Porque nós estamos vivendo um momento difícil. Mas eu estou falando aqui de 2010, por aí, né? 2010. Já ainda dava. Aí, nossa, vamos ter um grupo de oração na faculdade, né?
A diretora da faculdade católica e tal, eles sabiam que a gente era católico. E vamos montar um grupo de oração na faculdade. Toda quarta-feira. Cara, é incrível, porque a gente costuma grupo de oração 1h30, 2 horas de grupo de oração. Grupo de oração universitário são 15 minutos. Mas Deus faz uma obra nesses 15 minutos que você, meu Deus, mas Deus não faz uma obra em 1h30, vai fazer uma obra em 15 minutos. Parece que mais. Parece que é tão intenso aqueles 15 minutos, porque você está num ambiente. Depois o Padre Douglas explica isso. Quando você vai evangelizar para o pagão, o Padre Douglas fala isso. Quando o pagão está sendo evangelizado, a graça de Deus flui mais, milagres acontecem mais, curas acontecem mais, porque é necessário os sinais acontecerem para o pagão acreditar. Quando você vai num grupo de oração, todo mundo é convertido, ali os sinais não são tantos de cura e milagres, porque as pessoas não precisam de sinais que forem. Ali os sinais são profecia, direcionamento. Olha, Deus está mandando a gente por isso, Deus está mandando a gente por isso. Agora, no grupo de oração universitário, é impressionante como que Deus se manifesta com sinais, naqueles 15 minutos. E depois o Padre Douglas, não sei se vocês já ouviram falar do Padre Douglas. Sim, com certeza. Excelente. Ele explica isso. Ele falou assim, experimenta evangelizar na cadeia, vai lá pregar lá na cadeia para você ver os sinais acontecerem lá. Porque Deus quer manifestar nesses lugares. É necessário isso, né? Então, o primeiro grupo de oração universitário lá de Guaíra foi no pátio da faculdade. E a minha mulher, ela é corajosa. Ela vai convidando, ela dá paz de Jesus para o diretor, para os pagãos. Ela chegava sala por sala. Só hoje vai ter grupo de oração na faculdade. Tá bom? Ela convidou, e ela era professora. Aí os alunos tiraram sala. Professor, vai valer ponto? Eu falei, vai sim, vai. Confia. Vai. Cara, o primeiro dia do grupo de oração universitário teve que ser no pátio, porque não cabia na sala. Assim, 200 pessoas. Todo mundo no pátio. Eu com o violãozinho lá. Meu Deus. Agora eu vou me revelar. Quem não sabia que eu era carismático, católico hoje, vou me revelar. E lá tinha os colegas professores, muitos ateus, né? Eu lembro que quando a minha mulher convidou todos os professores para ir no grupo de oração, na sala dos professores, uma colega nossa, mas ela era ateia, ela baixou a cabeça e falou assim, era só que me faltava mesmo agora na faculdade. Mas ele chegou a ter conflitos lá na faculdade? Não teve. Graças a Deus. E aí esses 15 minutinhos eu pegava no meu violão, era uma música, não tinha animação, não tinha já uma música para rezar. Rezava, pegava a Bíblia, 5 minutos de pregação e rezava, e aqueles alunos choravam, e Deus agia no coração dessas nos 15 minutos. É impressionante. Aí a gente ficou durante esse tempo, toda quarta-feira, grupo de oração universitário. Foi a nossa experiência. Paralelamente, a gente também tinha lá o GPP, que também é da Renovação Carismática, que é Grupo de Partilha de Profissionais do Reino. Vocês já ouviram falar? Não. Tem dentro da Renovação, do movimento da Renovação Carismática. São aqueles que eram do GOU, do Grupo de Oração Universitário, que se formaram e já não são mais universitários, mas agora são profissionais do reino. Legal. E daí eles se reúnem, mas aí a dinâmica já não é mais GOU. É grupo de partilha, GPP, grupo de partilha de profissionais do reino. E daí a gente se reúne nas casas, nós tínhamos isso também. Nas casas de 15 em 15 dias, para a gente rezar, só que daí tem essa dinâmica de partilha, das suas dificuldades do trabalho. É uma riqueza. Isso foi um movimento que também nós tivemos lá em Guaíra, durante esse período que a gente falou em Guaíra, de 2009 a 2014. A nossa missão foi essa. Foi uma vez. Aí, 2014, eu vim para Rondônia. Porque nesse período de 2009 a 2014 que eu estava em Guaíra, eu estudava para concurso público. Eu estava lá, dando aula, mas estudando concurso público. E daí eu fazia concurso público no Brasil inteiro. Né? Aí eu passei no concurso público em Rondônia, para defensor público. Aí... Veio pra cá, Cacoal, 2014. Aí vim pra cá, Cacoal, 2014. Setembro de 2014. Vim pra cá. Aí o que aconteceu? Pra cá, 2014, assustado, eu e ela, assustadíssimo. Não conheciam ninguém. Ninguém, muito longe de casa, com medo. Os filhos?
né? Já tinham? Vieram conosco. Eu tinha criança, né? 9 anos atrás, o de 24 tinha 16 e o mais novo, que hoje tem 16, devia ter ali os seus 8. Bom, chegamos aqui assustados, mas concursados, né? Então a vida profissional estava tudo em ordem. Onde vamos? Para a igreja. Vamos para a igreja. Aí fomos à Sagrada Família, a gente ajudava a pastoral familiar lá, aí a gente se pôs à disposição para ajudar. Aí já nem conheciam a gente, vai ter encontro para casais, vem cá, já deram a camisetinha da pastoral familiar, daí a gente deu palestra para casais, nem conheciam a gente, se a gente falasse alguma abobrinha lá, Mas eles partilharam que tinha, né? Toda a história lá e tudo mais. A gente contou, mas eles não se certificaram. Eita Deus. Aí, Cacoal. Mas nós estranhamos muito a igreja, a gente estranhou o jeito de ser igreja, né? Fui a um grupo de oração, a missa, a gente estranhou, mas a gente foi numa missa que tinha um padre, que eu falei para minha mulher, esse padre carismático. Quem que é esse padre? Esse padre é carismático. Eu vou atrás desse padre. O padre Marcos, ele não era de Cacoal. Ele era de Andreasa. Aí era no comecinho que a gente chegou em Cacoal. Vamos achar esse padre, vamos colar nesse padre. Aí descobrimos que o padre não era de Cacoal, era de Andreasa, 40 quilômetros. Né? Gente, todo final de semana a gente ia para Andreasa, só por causa da missa do padre. E chegava lá, na missa, a minha mulher chorava, porque ela falava assim, meu Deus, isso aqui é um oásis. Porque a gente estava numa situação que a gente achava que a gente estava num deserto. Porque a gente veio para Rondônia, a gente veio de uma vida em comunidade, vida de grupo e tal, e chegou agora não tinha nada, chegou em Cacoal, não tinha nada, a gente não tinha amigos e tal. A gente ia todo final de semana lá em Andreasa assistir a missa do Padre Marcos. E isso enchia o coração. Minha mulher falava assim, eu choro, mas eu não estou chorando de tristeza, estou chorando de alegria, porque eu sei que Deus vai encaminhar a gente ali e tal. Olha só, aí foi uma bênção. De repente, a gente procurando lá, andando no começo, chegamos aqui, encontramos um bazar de roupa usada lá na Sagrada Família, na paróquia, pessoas vendendo, que era o Bazar da São Camilo. Bazar da São Camilo. Aí a minha mulher chegou lá e começou a conversar, o bazar, o que é São Camilo? Aí a mulher disse, São Camilo é uma casa de acolhida, católica, e acolhe os moradores de rua, pessoas que têm família abandonada. Nossa, que bonito e tal. Aí minha mulher se apresentou, nós viemos de Rondônia e tal, do Paraná e tal, estamos aqui, estamos conhecendo, né? A gente participava de grupo de oração lá também. Aí, a moça, que é, não sei se vocês conhecem o Ney, hoje ele é de Rondolândia, o Ney. Ele que era coordenador do grupo de oração da São Camilo. E a esposa dele que estava conversando com a minha mulher lá no bazar. Aí, ela falou assim, nossa, a gente está começando um grupo de oração agora na São Camilo, né? Vocês não podem me ajudar? Aí a minha mulher falou assim, nossa, a gente está procurando. Inclusive, o meu marido toca violão. Aí a mulher falou assim, mas nós estamos rezando para Deus mandar um violeiro. A providência. A providência. Rezando para Deus mandar um violeiro. Aí a mulher falou, não, quarta-feira tem grupo, já fala para ele levar o violão, né? Tá travando. Não é o delay? Já destravou, Já. Então, aí ela falou assim, nós estamos precisando de um violeiro, pede para ele levar o violão e já começa a tocar no grupo de oração. Nossa, eu falei com a minha mulher, esse grupo de oração meio barrela, o cara nem conhece a gente, já manda a gente para já começar a tocar violão no grupo, né? Sem preparação, sem nada. Mas aí a minha mulher falou que a gente tinha informação e tal. Vamos lá. Aí chegou o primeiro dia, o grupo de oração da São Camilo. Vocês não conhecem São Camilo, mas eu quero que vocês um dia conheçam. A São Camilo, tem 2 São Camilo, no mesmo lugar. Tem a Casa de Acolhida São Camilo, que é uma entidade civil, beneficente, formada por pessoas católicas que ajudam nesse trabalho, né, de acolher os moradores de rua. E tem a Comunidade São Camilo, que é a comunidade da paróquia São Judas Tadeu.
nessa comunidade São Camilo tem a igreja e a casa São Camilo do lado. Então, a comunidade São Camilo, que é da paróquia São Judas Tadeu, está ali junto com a casa São Camilo. São a mesma coisa? Não. Casa São Camilo é uma entidade de leigos que ajudam nesse trabalho. E a comunidade São Camilo é a comunidade católica, da Igreja Católica de São Judas. Bom, o grupo de oração, embora seja na comunidade de São Camilo, é um grupo da Casa São Camilo. Porque a fundadora da casa, e esse meio que servia na casa, olha, vamos criar um grupo de oração aqui para a casa de acolhida. Tem os intercessores da casa de acolhida e tal. Então, onde é esse grupo de oração? É lá na comunidade de São Camilo. Mas é um grupo de oração que usa a comunidade de São Camilo, mas é um grupo de oração da casa São Camilo, desses católicos que se reúnem, que mantêm essa obra e se reúnem para rezar, né? E o Ney que coordenava. Aí o Ney que chamou, eu fiquei lá toda quarta-feira no grupo de oração. Até que, 2 anos, o Ney foi embora. Aí o Ney foi embora, foi para Rondolândia. Aí a Santa Selma, que é a fundadora da casa de acolhida, ela me chamou e falou: João, você não quer coordenar esse grupo de oração? Me ajuda a coordenar, porque a gente não tem tempo. E eles de fato trabalham muito lá pela obra, né? Aí eu falei com a minha mulher, se tiver um grupo de irmãos, eu ajudo a coordenar. Se tiver um grupo de irmãos, aí uns 5 anos atrás, eu assumi a coordenação desse grupo de oração da Casa São Camilo. Toda quarta-feira nós nos reunimos lá. Toda quarta-feira. E o fogo cai lá na casa de acolhida, no nosso grupo de oração. Uma bênção. E assim que é a nossa vida, de servir a Deus. E daí a gente acaba... Sempre que é possível ser missão. E também nós temos essa... Não sei como é que é essa perspectiva, né? Que nós podemos... Perceba, embora eu seja carismático, no sentido de usar os carismas, de usar os dons, em todos os lugares da igreja que eu sou chamado, eu vou. A corrente de graça, segundo o Papa Francisco fala aqui. A renovação é uma corrente de graça. Exatamente. Então, eu procuro isso. Então, desde o começo eu estou na pastoral familiar. Então, tem encontro da pastoral familiar, eles me chamam. Né? Isso. Tem adoração, chama o João, eu conduz a adoração. Hoje, inclusive, o João estava aqui conosco, no nosso santuário. Até a camisa da Romaria aqui. A Romaria da família, o João estava lá pregando. É uma coisa que, às vezes, algumas pessoas separam, né? Por exemplo, aqui é a renovação, aqui é a Igreja Católica. Não, a renovação é um movimento da Igreja Católica. Exatamente. Nós não somos carismáticos, somos católicos, apostólicos, romanos. Eu mesmo, além dos meus ministérios dentro da renovação, eu sirvo na Pascom. Pascom que é uma pastoral. Exatamente. E se chamar para pregar lá, eu prego também. E para tocar, eu toco também. Exatamente. Eu sirvo a Igreja Católica. Exatamente. Então eu faço isso muito, na minha cabeça, isso é muito tranquilo, porque isso também vem da formação de um padre que eu recebi logo no começo da conversão. Esse momento que eu era jovem, esse padre, ele tinha essa visão, né? Olha, grupo de oração, mas eu quero vocês servindo aqui, em todos os lugares. Então a gente vai... Porque ele via também, esse padre, ele via que aquele pessoal do grupo de oração é um pessoal realmente de muita fé, né? Um pessoal que podia confiar. Então ele queria contar com o povo do grupo de oração nos lugares, né? Na catequese, nos outros ministérios, nas pastorais. Vamos dividir, né? Sempre foi essa. Existe a preocupação, é verdade, de esvaziar o grupo de oração. Isso acontece. Às vezes a pessoa pensa, já tem tanta coisa, e aí deixa de ir no grupo. Isso é uma pena. Porque o grupo de oração, na minha visão, é um lugar de abastecimento, de você receber Pentecostes. Isso aí é nítido, é claro, para qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento sobre a caminhada na renovação, que o grupo de oração é um abastecimento necessário. Exatamente. Assim como você falou que você abriu mão ali no final de semana, que você teve que ir todo final de semana 200 km para ir, 200 para voltar, é uma coisa que eu tive que fazer esse semestre. Eu faço faculdade, eu brinco pessoal que em meio encontros eu apareço na faculdade. Né? Eu faço faculdade e eu abri mão da minha matéria de terça-feira para poder ir para o oração. Porque semestre passado
me quebrou isso aí, né? Me quebrou. Então eu vou abrir mão aqui, não vai atrapalhar o meu tempo para me formar ao mesmo tempo, mas no momento, para mim, é necessário cortar essa matéria aqui e ainda, tipo, o azar de ser a matéria que eu mais queria fazer esse semestre, mas abrir mão sempre. Tá aí a importância das nossas decisões, né? A gente não pode deixar a nossa vida nos levar sem tomar decisões que nos aproximem. E a coisa muito importante também, né? A gente fala na oração, né? Mas às vezes a gente só fala na oração, mas não coloca em prática. Senhor, ajuda eu nas minhas decisões, que não seja a minha vontade, seja a sua. Mas, por exemplo, assim como esse podcast acontecer, para eu tomar essa decisão aí também de trancar essa matéria, entre várias outras decisões. Eu agora estou indo embora para Cacoal também ano que vem. Vou para Cacoal ano que vem. E isso também é decisão. Tudo isso, como no quê? Todo dia, 8h30 da manhã, eu estou no sacrário. Mas fundamental. É fundamental. Perseverança. Porque não é só falar na oração para ela, a gente chega no grupo de oração, Senhor, toma as minhas decisões. Não, vai falar, Senhor, eu preciso tomar essa decisão aqui, me ajuda. Exatamente. Não, eu acho fantástico isso. Nossa, eu tenho medo assim de não ter tempo, tanta coisa. Você vai falando, eu vou lembrando de tantas coisas, né? Então veja, eu já tenho 51 anos de caminhada e nesse período eu tive muitas dificuldades, muitas lutas, dificuldade no casamento também. Não é um mar de rosas. Eu me envolvi em política um período da minha vida sem ter vocação nenhuma. Isso fez muito mal para a minha alma. Então existiram períodos difíceis, que eu tomei decisões equivocadas, mas que todas elas Deus me tirou pela força da oração. Eu estava falando isso hoje para a pastoral familiar. Pela Santa Missa, pelo grupo de oração. O grupo de oração te dá perseverança. Esse que é o grande X da questão. Pode chover canivete, não falta um grupo de oração. Nada, sabe? Mal, às vezes estou mal. Às vezes dá aquela respirada assim, meu Deus, eu não queria ir, mas eu preciso ir. Isso é o que? O inimigo tentando nos tirar da presença de Deus, nos trazendo aquele cansaço, aquele desânimo. Exatamente. Isso é outra coisa que eu queria real. falar. Toda quarta-feira, grupo de oração, eu e a minha mulher, principalmente a minha mulher, ela sofre ataque. Ela entra num abatimento, ou entra numa dor de cabeça, ou entra assim, e ela sabe. Eu sei que é combate espiritual. É combate espiritual. E isso, a gente tem que identificar isso e fazer o que é certo, não fazer o que a gente tem vontade. Eu já entendi isso. Vocês ainda são jovens, vocês vão passar por muitas coisas, mas eu já entendi isso. Gente, é óbvio que eu preciso de Deus. É óbvio que eu preciso de Deus, eu preciso caminhar. Então eu não posso fazer o que eu tenho vontade. Peraí que agora eu não quero mais, eu vou abrir mão agora da minha missão. Tô cansado, vou dar um tempo, não dá. E tem um grande ponto que o pessoal não entende o seguinte, eu falo por experiência própria, acho que a Jaque também vai concordar. Que é o seguinte, por exemplo, se hoje o Jones pega, joga o microfone e o violão fora, não vou mais pregar, não vou mais tocar, não quero mais saber. Pode passar daqui 15 anos. O Espírito vai lá falar, ó, vem embora. E a gente só volta para Cristo por 2 motivos, ou pelo amor ou pela dor. Isso porque aconteceu com nós mesmo. E eu fui 12 anos, a Jaque foi um tempo aí fora. E é isso, o povo não entende isso. Cara, você recebeu, você foi abençoado com a infusão do Espírito Santo, ele vai te buscar, cara. Você foi capacitado, ele vai te buscar. Eu quero falar isso olhando na câmera. Você está pensando em desistir? Não desiste, meu parceiro. Minha parceira também. Que o Espírito Santo vai na sua casa, aonde você estiver. Você pode achar que você está mais no fundo do pecado possível, que você não tem salvação. O Espírito vai lá te buscar. E ele vai com a chibata na mão. Aqui, ó, a chibata aqui, eu vou usar. Exatamente. Não. Eu, assim, já passei muitas coisas, né? Eu preciso de Deus. E eu me conheço. Porque, lembra que eu falei da minha fase de rebeldia? Prostituição, drogas, alcoolismo. Está tudo aqui dentro. Está tudo aqui. Se eu não tiver, se o Espírito Santo, se a vida de austeridade, de oração não prevalecer, volta tudo. Entendeu? A gente cai. Por isso que é tão importante a missa todo domingo e a comunhão. E a comunhão, e confissão, e comunhão. Eu lembro, a irmã Zélia, vocês já conhecem, né? E a gente tem uma boa amizade com a irmã Zélia. E eu reclamava assim, não aguento mais
confessar e pecar, confessar e pecar, confessar e pecar, mesma coisa, mesma coisa. Aí ela falou assim para mim, é mesmo? Tem pecado que eu não consigo livrar, irmão. Ela falou assim, você já experimentou fazer missa diária? A irmã falou isso para mim. Eu falei, irmã, male missa dominical, né? Então, Jones, experimenta fazer missa diária, eu quero ver se você fica nessa vida de caindo nos mesmos pecados sempre. Sabe aqueles pecados de estimação que sempre cai? É os mais difíceis. Exatamente. Então, e dito e feito, eu falei, vou fazer uma experiência. Na minha cidade tinha missa diária. Aí comecei a fazer missa diária. Porque é o seguinte, se você tem consciência da Eucaristia, que é o corpo de Cristo, né? Comunga ele. E você, para comungar, você precisa estar em estado de graça. Você sempre vai estar em estado de graça. Você sempre vai estar. E vai comungando, vai comungando. Então, a missa, para mim, né, ela é fundamental. Ela é fundamental. Para todos nós. Né? Para todos nós. E agora, o grupo de oração é fundamental por causa do fogo, né? O fogo, Pentecostes, receber a oração dos irmãos, vida comunitária, isso é muito importante. É um fogo mesmo, né? Porque o fogo é que te impulsiona. O Rodrigão falava que tem o São Francisco Xavier. São Francisco Xavier, ele evangelizou a Ásia. Então ele era da Europa, foi para a Ásia evangelizar. E os reis lá do Japão olhavam para ele e não entendiam por que ele sofria tanto. Ele veio lá da Europa, disse que estava no meio da neve, com os pés tudo sangrando. O rei chegou para ele e falou assim, cara, por que você faz isso? Você veio lá da Europa para sofrer aqui na Ásia. Você precisava disso? Aí disse que ele falou assim, é porque eu tenho fogo dentro de mim. Eu tenho fogo que não me permite ficar lá. Então, é isso que o Pentecostes faz. Grupo de oração, batismo que você faz. Ele dá o fogo para você. Mantém o fogo aceso. Ele mantém o fogo aceso. E daí, cara, daí você quer evangelizar, você quer. É insaciável. Você tem sede de alma. A vontade de você servir a Deus e levá-los para Cristo é insaciável. Exato. E quanto mais em comunhão você está com Cristo, mais você quer falar dele. Exatamente. Então é um ciclo virtuoso. Você reza. É um momento. Tivemos um momento aí. Quanto tempo nós tivemos? 42 minutos. Está indo bem? Está indo bem? Bênção. Porque é o seguinte, a transmissão, tá os dois celulares conectados. Esse que está mandando vídeo, esse que está mandando vídeo e áudio. O transmissor é esse aqui. Aí o sinal do microfone vem para cá e aí vai para lá. Ah, tá. Entendi. Para ele poder carregar ele, no caso, né? Oi? Tá gravando? Tá gravando. Eu não estou com gravação. Então, já voltamos no sede insaciável, né? Sim. Agora, essa sede para quando você para de beber da água viva. Né? Então, assim, é isso aí. Só que vocês são jovens, né?
Eu estou pensando ultimamente, muito, como eu estou velho, eu estou pensando muito na vida eterna. Os meus amigos estão morrendo, né? Meus pais estão morrendo, então estou pensando muito na vida eterna, né? Então eu desejo o céu, eu preciso muito do céu. Então eu quero ir para o céu, creio no céu, né? Então a minha vida de servir a Deus também é objetivando o céu. E levar os nossos filhos, né? Que é o grande objetivo nosso. E é nosso objetivo agora, eu e a minha esposa. Assim, do ponto de vista da missão, a gente está na missão. Do ponto de vista profissional, a gente está tudo bem, a gente não tem ambição de conquistar nada. A única coisa que nós queremos é que nossos filhos sejam salvos, que a salvação chegue para os nossos filhos. Então eu tenho um filho de 24 anos e tenho um filho de 16. O de 24 anos, 16, os dois foram educados na fé católica, fizeram sacramentos, né? O meu filho mais velho, ele engravidou a namorada. É um desafio, né, Jones? Porque o senhor teve toda essa caminhada, toda essa experiência, agora colocar na cabeça deles não faço pelo menos que eu passei, não Uma coisa que a gente precisa fala passar. direto aqui, citamos sempre uma frase do padre José Augusto, uma homilia extraordinária. Se tiver oportunidade, assista essa homilia dele. Você não vai converter sua família. É verdade. Você não vai converter sua família. Eu vi isso aí. Eu vi um trecho. Ontem a gente estava conversando com o Marivaldo também sobre isso. Aí, mas assim, só queria falar uma coisa interessante sobre o meu filho, né? Aí a gente assustou muito e tal, né? E agora, mas ele ama, e também assim, ele ama a namorada, só que a namorada não é católica. Família evangélica. Mas ela também nem era evangélica, assim, não tinha recebido. Não foi nem batizada. Aí nasceu a nossa neta, aí a primeira coisa, né? A gente quer salvar a nossa família. Nós precisamos batizar a nossa neta, né? Precisamos batizar. Desespero dos avós. Precisamos batizar a nossa neta. Aí eu tive que conversar com a mãe, conversar com o nosso filho. Não, tudo bem, vamos batizar. Batizamos a nossa neta. Eita, glória! Não, mas o melhor está por vir. Aí começamos a conversar, né? Eles estão vivendo juntos. Claro que a gente queria que eles querem receber o sacramento, a gente quer, eles querem. Aí, conversando e tal, ela quer se tornar católica, né? Eu, já há alguns meses, dou catequese para ela. Eu sou catequista, né? Então ela participa da minha catequese. O ano que vem vai ser batizada e daí receber o sacramento. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então isso é uma... Estava falando isso agora ali na pastoral familiar para o pessoal, né? Que a gente nunca pode desistir da nossa família. Nunca pode desistir. Porque se a gente plantou a semente, né? Às vezes até pode desviar, mas vai voltar. A gente confia nisso, né? E o outro de 16 anos está lá, criado também, educado na fé católica. Todo dia manda fotinho. Todo domingo ele manda fotinho. Estou indo para a missa. Ele mora em Jundiaí com a tia, Francisco e Pedro Miguel. Então, é uma vida difícil. Eu sei que a salvação é individual, né? Mas enquanto eu puder, eu vou fazendo o possível para salvar a minha família, né? Exatamente, porque esse é o grande objetivo. É o nosso dever, né? Aqui em casa, por exemplo, é desse jeito. Então, que foi assim, eu acho que foi 6 meses orando no sacrário diariamente. Aí um dia, por ação do Espírito Santo, eu cheguei no grupo de oração, o Laurinho veio pregar aqui. Laurinho veio pregar aqui, eu cheguei no grupo de oração. Comentei, mãe, vai ter um encontro lá em Paraná. Nem chamei, só comentei, vai ter um encontro lá em Paraná, por libertação. Vai ser assim, assado. Tanto que teve esse momento ali de escolher libertação no grupo de oração, foi unção. Mãe, como é que faz pra ir? Tanto que eu tinha formação no final de semana. Eu liguei para o coordenador e disse, eu não vou mais na formação, porque minha mãe, ele na mesma hora falou, o Júnior é meu primo, né? Então ele super entendeu. O Júnior é meu primo. Aí na mesma hora ele, não, tá ok. Tá liberado. E assim, para minha mãe foi ótimo. Minha irmã de vez em quando vai também no grupo de oração, de vez em quase nunca, mas vai. E assim como foi escalas comigo, que demorou anos, né? Eu vejo que vai escalas com elas e uma hora vai chegar. Exatamente. Com meu pai também, misericórdia. Eu gosto muito do meu pai. Para que o Espírito entre lá na casa dele e toque ele.
Eu sei que olha, Deus tem sido muito bom para minha família, né? Tem também o lance do meu pai. Eu perdi meu pai morreu de câncer há uns 15 anos atrás. Tem uma história bonita também dele de salvação. Ele fumava muito tempo, quando jovem, aí depois ele parou de fumar, mas o câncer veio. Meu pai sempre muito católico, tradicional, né? Mas assim, nunca foi um homem de oração. Nunca vi ele rezando. Mas esse câncer dele, ele ficou 8 anos com câncer. Eu era recém-casado. Esse câncer dele foi salvação para ele. E para nós também, para toda a família. Conviver esses 8 anos com o nosso pai ali, lutando pela vida, né? Ele mudou muito. Passou a ser um homem de oração. Então, a história de sofrimento do meu pai, na luta contra o câncer e até a morte dele, também foi um momento de salvação e também foi um momento de evangelização. Eu vou explicar por quê. Eu gosto sempre de contar essa história. Porque a morte para nós cristãos, católicos, que tem fé verdadeira, claro que é triste porque a gente perde alguém e a gente sente saudade. Mas se a gente de fato crê na vida eterna, tem uma certa alegria saber que a pessoa está no céu, né? Então, quando meu pai faleceu, também foi um momento de evangelização. Não esqueço por quê. Porque o meu pai, ele foi cuidado pelo cunhado dele, que era médico nos últimos dias. E o meu tio, o cunhado dele, não é um homem de fé, mas ele gostava muito do meu pai. Então, quando meu pai morreu, o meu tio chorou demais, sofreu muito, muito, muito. E na missa de corpo presente do meu pai, meu tio foi, ele que não ia tanto na missa, né? Não tinha fé. Mas na hora ali, para homenagear meu pai, meu tio foi. E eu fui tocar na missa, tocar violão na missa e cantar. E claro que eu estava triste, né? Saudades, mas eu estava ali com muita honra, estava com muito orgulho e crendo na vida eterna, sabendo que meu pai estava muito bem. Havia um consolo em mim e em toda a nossa família, mesmo meu pai tendo morrido. Nós sabíamos que ele estava bem, porque ele estava preparado. Só que o meu tio não. Ele chorava muito. Ele chorava, e daí acabou a missa, eu toquei, cantei e saí com o caixão, queria pegar o caixão do meu pai, saí muito feliz. Aí meu tio me parou e falou assim: o que é isso? Como que você consegue? Seu pai, você tocando ali na missa, cantando, você nem chorou nada. Indignado, indignado. É porque ele não entendia isso. Para ele não tinha. É a questão da esperança e da desesperança. A esperança é o fruto da esperança, é isso. Eu fico em paz. Agora, uma pessoa desesperada, ela não tem esperança, porque acha que acabou tudo. E não acabou. Mas aí depois meu tio fez uma experiência com Deus. Hoje ele é um homem de muita fé, ele vai na missa todo domingo. E também esse foi um testemunho para ele até se converter, né? Então, é muito bom ser de Deus. Eu estava falando agora, pessoal, eu não tenho dúvida que a melhor coisa que nós temos é ser católicos, de verdade. Porque nós temos acesso a tudo. A salvação está tudo para nós. Ela é toda para nós. Os sacramentos, Eucaristia, confissão, né? Eu falo isso muito para os meus irmãos no grupo de oração. Às vezes até alguém pode não entender. Eu falo assim: olha, o grupo de oração é indispensável para mim, eu preciso do grupo de oração. É bom que todo mundo venha, porque nós recebemos aqui a força. Pentecostes, aquele fogo e tal. Mas o que salva a gente não é o grupo de oração, eu falo para eles. O que salva é confissão e Eucaristia. Você tem que cumprimento do sacramento. Exatamente, vai receber o sacramento. Vai receber o sacramento, entendeu? Tanto é, lá no nosso grupo de oração, a gente tem muita missa. Tem quarta que às vezes o Padre Marcelo vai muito. Você conhece o Padre Marcelo? Eu conheci o Padre Marcelo quando ele nem era padre. E foi a única vez que eu vi ele também. Depois foi no interior, né? De Médici. Você tem que chamar ele aqui. Ele viria. Eu quero muito entrar em contato com ele para chamar ele e o Padre Sérgio também. Padre Sérgio de Médici, né? É Sérgio. O alemãozão lá, né? Sim. Maravilhoso. A homilia dele na virada radical, assim, Jones, foi eu acho que uns 50 minutos de homilia. Uma missa de 2 horas e meia. Olha só. Só que ninguém piscava o olho. Eu olhei para minha prima no lado, ela estava chorando. Ele falou dos problemas dele? Falou tudo. Ele deu o testemunho dele todo. É maravilhoso. Foi lindo. E por isso eu quero tanto trazer ele aqui, porque é um testemunho que deve ser contado. Deve ser contado. Então, eu quero falar desses 2 fatos.
Então, lá no grupo de oração, na quarta-feira, sempre tem missa. Às vezes não tem grupo, tem missa, porque o padre Marcelo, às vezes o padre Marcelo diga, João, não é, eu quero visitar vocês e tal, em casa. Aí eu falo, padre, vem na quarta-feira que você já fica pro grupo e já celebra a missa. Então sempre tem grupo, nosso grupo assim, que quando tem missa, eu valorizo mais a missa do pessoal, lá é missa e tal. O padre Zé Carlos, todos os padres vão lá celebrar a missa, né? Então, a gente precisa valorizar o que precisa ser valorizado. O grupo de oração é para dar força. A gente vai levar a gente para o céu. É o sacramento. É a Eucaristia. É a confissão e a Eucaristia. Exatamente. Aí, agora o Padre Sérgio, ele foi maravilhoso comigo. O que aconteceu? 25 anos de casados eu ia fazer, eu e a Silvana. 25 anos de casado. Era uma quarta-feira, dia de grupo de oração. 25 anos de casado, a gente não é de fazer festa. A gente não é. Nunca fez festa. Não é de fazer festa de aniversário, nada. Mas 25 anos é boda de prata, né? Aí, o que a gente podia fazer? Podia ter uma missa, né? De 25 anos de boda de prata. E era no dia do grupo de oração. E não tinha um padre nessa cidade. Estavam todos reunidos na diocese, na Rio de Paraná. Aí eu liguei para o padre Marcelo e falei, não posso, não tenho, mas o padre Sérgio talvez consiga, porque ele não vai poder ficar, porque eles estavam também na Rio de Paraná, todos no encontro. Aí eu falei, padre, eu não conheço ele, mas ele vai. Aí ele foi, o padre Sérgio. Foi na missa de celebração dos meus 25 anos de casado. Ele contou todo o testemunho dele, foi um presente. Aí fez lá a renovação dos votos, meu e da Silvana. Aí a gente já fez um caldo gostoso lá no final. Eita, Eu tenho as fotos aqui, ó, mas foi uma festa, foi um momento maravilhoso. Então, a gente precisa valorizar os padres, né? E porque é eles que vão trazer salvação para a gente. Orar muito por eles, que eles estão na linha de frente, né? Exato. Às vezes a gente fala assim dos ministérios que estão mais na linha de frente, mas deixa de lado os padres, que eles literalmente estão na linha de frente. Cara, o padre é fundamental. A irmã Zélia, né? A irmã Zélia me ensinou muito a amar o padre. Ela me ensinou muito sobre a Eucaristia, sobre a oração. Eu devo muito à irmã Zélia, porque ela é uma mulher de fé. E ela falava assim, né? Uma vez, ela ganhou o nosso padre lá. Um dia ela estava no microfone, ela falou assim, se vocês soubessem a importância que tem um padre, vocês beijavam o chão que o padre pisa. Aí o nosso padre, nossa, aí ganhou o nosso padre. Na verdade, por que ela quis dizer isso? Porque o padre que nos traz Jesus na Eucaristia, né? Tem coisa mais importante que Jesus na Eucaristia? Então, é isso. Permite essa conexão, né? Exatamente, não, traz salvação para nós. Então, eu respeito muito os padres, né? São humanos, são pessoas humanas. Então, como eu, vão errar, né? Mas a gente precisa valorizar muito, sabe? Sim, e o erro está suscetível porque é um Pedro mesmo, o primeiro papa da igreja, negou Jesus 3 vezes. Entendeu? Cara, então, o cara está 3 anos andando com Jesus, todo dia, tete a tete aqui, com Jesus. E ainda negou ele 3 vezes. Estou dizendo que é certo, estou dizendo. Mas que devemos julgar menos e orar mais. Exato. Pelos nossos sacerdotes. Não somente o padre, mas os padres, os bispos e todo o clero da igreja. A gente sabe, né? A gente sabe as linhas e tal, e às vezes a gente é de uma linha, não gosta do outro, mas foram ordenados, né? Então Jesus, Ainda são padres. Deus são padres, foram ordenados e não importa, né? Eles nos trazem os sacramentos, então isso é... Hoje, sabe uma coisa, eu vou dar um ponto aqui que nem tem a ver com isso. Pode falar. Que me falou assim, você foi das mulheres, você chamou a pessoa certa. O dia que eu te convidei, a sua resposta para mim foi a confirmação de que o Jonas tem que vir aqui. Quem não sabe, eu chamei o Jonas, acho que eu nem falei com vocês, sei, não tenho certeza. Não, eu falei sim, lembrei agora. Eu convidei o Jonas para vir. E estava tudo certo. Qual que era a ideia? Fazer um episódio especial de Dia dos Pais. Que eu falei, cara, a gente precisa trazer um pai no Dia dos Pais. Que a gente está postando agora na segunda, mas era todo domingo. Que pai que a gente vai trazer? A gente tinha um mês, a gente tinha sido seminário de vida na de Paraná. Eu falei, cara, vou trazer o Jonas. Vamos chamar o Jonas. Tempo de caminhada, é pai, é avô. É o cara pra gente trazer. A primeira coisa que você me falou, você lembra?
eu super topo, mas eu vou pedir para minha esposa primeiro a confirmação se eu posso ir. Assim. E logo depois você me falou, quando você veio falar que não poderia ir. Era aniversário da sua É aniversário da minha neta e minha família precisa de mim aqui. Naquela hora eu falei, cara, tem que trazer. Essa é uma questão muito importante, porque isso pode ser perigoso no sentido da missão roubar a sua verdadeira missão, no meu caso, o matrimônio. Eu já vi, eu tenho 51 anos, eu já vi casamentos acabarem por causa da missão. Então olha que contradição. E a gente está aberto aqui, ó. Aqui mesmo, Efésios 5, o homem de Efésios 5. Então veja, olha que interessante, é muito bonito isso. Claro que eu sou doido para sair evangelizando e tal, mas tem algum sentido eu ir falar de perdão, de batismo do Espírito Santo, de fé, e lá em casa não está bem, não tem muito sentido. E eu deixar os meus mal, no sentido de que não queria que eu viesse, ou que a coisa não está bem, que testemunho que eu vou dar? Se eu tenho o sacramento do matrimônio, se o meu sacramento é o matrimônio, eu sou chamado a servir Jesus Cristo na minha esposa, né? Com a minha esposa e nela. Então, eu amo pregar para todo mundo, para jovem, para todo mundo, mas vai ter um contra-testemunho se não tiver comunhão com a minha esposa. E quem está na ministério. Meu primeiro ministério. Quem está na caminhada, a maior luta, assim, tão grande quanto a carne, a maior luta é o contra-testemunho. Exatamente. Porque é um policiamento constante, né? Exatamente. Porque às vezes nem é a atitude em si, mas como os outros interpretam. Porque da mesma maneira que pode evangelizar, pode fazer o contrário da evangelização. Exatamente. Isso é muito grave. A palavra diz, ainda que for pedra de tropeço para alguém, ou pedra de escândalo. Então, a pessoa me vê lá cantando, pregando, e depois me vê dando contra-testemunho, eu serei uma pedra de escândalo para aquela pessoa. E a pessoa pode deixar de se converter, né? Ou se decepcionar por causa do contra-testemunho. Então é muito sério isso. Eu sei que nós não somos os salvadores, mas a gente tem que ter um pouco de zelo, né? Tem que ter um zelo. Mas voltando a essa questão do matrimônio, eu acho isso aqui muito importante. Demorou para eu aprender isso, sabe? Porque nessa minha impetuosidade, assim, às vezes eu marcava. Tem dia eu marcava, nem avisava. Aí depois ia ver, dava problema em casa, né? Porque é aniversário disso e tal, essa data não dá. Jones, mas de certa forma, e isso que você vive, não só você, mas vários maridos e esposas, vamos colocar aqui dentro do que a gente vive da diocese. Vários maridos e esposas da diocese, como por exemplo, que teve aqui com a gente ontem o Marival também, e a Neide, que são um casal espetacular. Vocês são, o testemunho de matrimônio de vocês ajuda que nós, que temos a vocação, que já cumpriu o sacramento ou que irá cumprir, não erremos nisso. Por exemplo, isso que você está explicando agora, às vezes está ajudando a pessoa que está assistindo agora a falar, cara, eu estou deixando a minha primeira vocação por causa da segunda. Exatamente. Estou deixando a minha família aqui sozinha e indo pregar para a gente, para outras pessoas. Deixando mal, né? Não tem problema de deixar, mas está tudo bem, ó, tenho medo. Quando minha mulher está feliz que eu vou, olha, vou rezar por você, isso é uma bênção, né? Mas olha, deixa mal, né? A pessoa não queria que você fosse, tá ruim. Te dá mais força ainda. Assim como tem que ter vida em comunidade, a família tem que ter a vida em família. Exatamente. A família tem que ter ali, né? Tem que ter comunhão, né? Tem que ter comunhão. Foi para isso que nós casamos. E para viver bem, né? E para viver bem. Então, é muito estranho isso. Eu conheço pessoas que se perderam por causa disso. Só um ia, aí o outro ficou e não deu certo o casamento. Então é muito triste, né? Quando o casamento não dá certo. E por esse motivo, foi esse pelo menos, me veio à cabeça que 2 pessoas, né? Você está no evidentemente, mas que eu sei, pessoas missionárias de Deus, mas o casamento acabou porque não cuidou primeiro que precisava ser cuidado, né? Então tem que cuidar. Assim, como nós falamos há pouco sobre a necessidade do grupo de oração para abastecer o fogo, a mesma coisa é a necessidade da manutenção do casamento, né? Tem que cuidar. Tem que cuidar.
É igual uma planta, tem que estar regando constantemente. Se a minha mulher estivesse aqui, pena que ela não pôde ver, ela ia falar muito sobre isso. Mas não seja por isso. Com o Giovanni e com a Maria 2 semanas atrás, nós gravamos um podcast de 1h15. Porém, já agendamos para o mês de outubro a parte 2. Vamos ter que ter a parte 2, não dá pra começar. Dessa vez, Gione e Silvana. Gione e Silvana. É até interessante, porque aí foca no matrimônio em si, na vida de marido e mulher, na vida de um casal, na vida de pais e avós. É o que ela gosta de falar, né? Ela gosta de falar isso, e isso tem muita relevância para ela. Ela, por exemplo, falou assim, gente, a vida inteira eu vou morar com essa pessoa, eu casei pro resto da vida, eu tenho que viver bem com ela, porque qualquer momento ruim é muito tempo, ela fala. Qualquer pouco tempo ruim é muito tempo, porque nós vamos viver juntos para sempre, né? Ou até que a morte separe. Então precisa ser cuidado. E ela fala, o cuidado é nos detalhes. Nos detalhes. Nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Nós teríamos muita coisa para falar. Verdade. Jonas, assim, para finalizar, eu queria que você deixasse um recado para o pessoal sobre a perseverança, a importância da perseverança na caminhada, porque muitas vezes a gente tem um encontro com Deus, né? A gente se encontra com Deus ali no grupo de oração, só que a gente não mantém a perseverança e a gente acaba se perdendo pelo meio do caminho. Sim. Deus acaba incomodando nosso coração, a gente quer voltar, mas aí a gente fica naquela batalha espiritual terrível, né? Inconstante. E muitas vezes a gente se entrega à preguiça, ao desânimo, enfim, tantas outras coisas. Ao pecado em si mesmo. Eu quero falar sobre isso, porque isso é a coisa mais importante que tem. É a coisa mais importante que tem na caminhada. Porque todo mundo, ou todos nós que vivemos a vida de Deus, passamos pela experiência de Deus. Então, tudo bem, né? Mas o grande problema não é a experiência de Deus, que essa nós passamos experimentamos que é bom. Mas nós caímos. Nós nos decepcionamos, ou nos decepcionamos com os outros, que também isso acaba desanimando a gente, ou quando caímos, quando pecamos, aí a gente se decepciona com nós mesmos. Essa é a pior decepção. E a gente fala assim, não tem jeito. A gente acha que acabou ali. Não tem jeito. Eu não sirvo para nada mesmo, porque é uma coisa que Satanás faz conosco. O demônio fala assim, vai, peca que não dá nada, peca, depois você confessa. A tentação é sempre assim, né? Aí você vai, não, tá tudo bem, o que é isso? É só um pouquinho e tal. Aí você vai lá e peca. Aí quando você peca, aí a tentação é outra. Você não vale nada mesmo, você não tem jeito. O que adianta você ir na igreja? Tá vendo? Não adianta ir para a igreja, não adianta isso, você vai cair e tal. Então a tentação é sempre cruel. O demônio é terrível porque ele tenta a gente para pecar, dizendo que não é nada. Depois, quando a gente peca, aí vem a tentação da pouco de alguma coisa já é muito. É tudo. Então, o que eu digo para você? Se conheça, evidentemente, mas saiba de uma coisa. Jesus é uma fonte de água viva que não para de jorrar perdão e misericórdia. Então, a pessoa que está desanimada, decepcionada, está no pecado, não dê ouvidos para essas vozes que diz que você não tem jeito, que você nunca vai mudar mesmo, que não adianta ir para a igreja. Não dê ouvidos para isso. Se tem uma coisa que Jesus quer, é você. E se tem uma coisa que Jesus veio, é para os pecadores. Para todo pecado. Quando uma pessoa cai no pecado, é aí que ela tem que buscar Jesus. É nesse momento que ela tem que buscar Jesus. Porque Jesus não vim para os sãos. O médico não veio para os saudáveis. Não veio, o médico não veio para os sãos, ele veio para os pecadores, né? Então, ele espera da gente sempre isso. E aí que a gente tem duas escolhas. Ou a gente se afasta ainda mais, ou a gente se redime, pede perdão e volta para Deus. E a pior coisa é você querer se afastar. É a pior coisa, porque você não vai ser feliz. Você cada vez... E um abismo chama outro, às vezes você se afasta de uma forma, aí você cai mais fundo e mais fundo. E assim funciona. Basta uma brecha. Basta uma brecha. Então, na primeira queda, levanta. Porque, olha, é normal cair. Tá? O que não pode é permanecer caído. Porque nós temos a chave para levantar. Não há pecado que não possa ser perdoado. Só o pecado contra o Espírito Santo, né? O pecado contra o Espírito Santo, que a igreja vai nos ensinar, que é quando você não quer ser perdoado, né? Esse é o pecado que você
acha que não recebe, não será perdoado. Todo pecado pode ser perdoado. E assim se levanta, começa a rezar novamente, começa a jejuar, procura um sacerdote. Olha, eu confesso sempre, eu procuro um sacerdote sempre, porque eu peco sempre, né? Mas se eu vejo que eu pequei, eu vou atrás do sacerdote. Quantas vezes agora, tem 51 anos, vai começar a missa, eu vou atrás do padre precisa de 1 minuto. O senhor tem 1 minuto para mim antes da missa? Agora, antes da missa, 1 minuto. Ele me atende a confissão, eu confesso, eu levanto. E assim, mas nem sempre foi assim. Agora, a maturidade permite que eu seja assim. Mas eu, quando jovem, nessa época, nossa, eu caía no pecado, meu Deus, não tem mais salvação, não tem solução, não consigo mais rezar, não consigo isso. Consegue. Jesus está lá no sacrário te esperando. O Espírito Santo quer voltar a agir na sua vida. É só se arrepender, é só clamar o amor de Deus. Então, é um engano de Satanás na nossa cabeça. Não tem mais jeito, eu não consigo. Né? Consegue. Pelas tuas próprias forças, não. Mas é só pedir. Custa pedir. Custa ajoelhar. Custa, né? Pedir, Senhor, misericórdia. Custa confiar. Custa confiar. Pelo amor de Deus. Agora a gente fica dando ouvidos para outras palavras, né? Fica dando ouvidos para outras falas. Nós temos que dar ouvido para Deus, para a igreja, para Jesus Cristo. E o que Jesus nos fala? Vinde a mim, vós que estáis cansados, que está sedento. Quem tem sede, vem a mim, beba, que eu, do seu interior, fluirão rios de água viva. Né? Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, é só ir lá confessar. Né? Confessei semana passada, caí. Confessa de novo, levanta a força, pede para eu não rezar, batiza o Espírito Santo, vamos lá. Entendeu? Isso é um limite. Está no Evangelho. O justo pega pelo menos 7 vezes ao dia. Está no Evangelho. E vamos levantar, gente. Jones, para a gente finalizar, eu queria que você contasse um testemunho que você mesmo já disse que gosta de contar muito, ele não é nem um testemunho seu, você contou lá naquele seminário. Eu acho bem interessante falar aqui. Testemunho de um casal amigo seu, que a mulher fez a cartinha pedindo tudo para Deus, como é que ela queria o marido dela. Por favor, conta esse testemunho. Eles estão aqui, eu trouxe eles da família. Eles estão aqui, eles devem estar dando testemunho agora ali, porque eu trouxe eles. Então, vieram comigo, Gustavo e Juliana. É um barato. Eu gosto muito dessa história. Quem sabe um dia até que eu contei aqui para vocês essa história. Glória a Deus. Olha só. Não, eles são pessoas maravilhosas. São do nosso grupo de oração. Ela católica, católica normal, fez experiência do seminário com a gente no grupo de oração e começou a participar conosco do grupo de oração, só ela. E daí ela falou, Jonas, meu marido é ateu, né? Não tem jeito, mas é uma pessoa boa demais. E daí nós nos aproximamos do marido dela, Gustavo. E o marido é ateu. E Jones, aí ela contando, né? Jones, eu quando eu fui casar, eu fiz um pedido, eu escrevi uma cartinha para Deus, como que eu queria o marido. Eu falei, Senhor, eu quero, de intercessão de Santo Antônio para casar, eu quero um marido honesto, fiel, trabalhador, humilde, todas as características de um santo, concorda? Fiel, trabalhador, humilde, todas as características de um santo. Mas ela não colocou lá que tenha fé, que acredite. Ela falou assim, mas isso é óbvio, se a pessoa é fiel, trabalhadora, fiel a ela, trabalhadora, honesta, generosa, bondosa, é óbvio que ela é uma pessoa que tem fé, que é de Deus, né? Eu não pedi que seja de Deus. Aí encontrei esse bendito, me apaixonei por ele, e todas as características depois foi ver, ele era ateu, mas uma pessoa boníssima, mas ateu. Meu Deus, não acredito. E esse Gustavo, que está aqui, hoje ele me conta, ele não sabe por que ele acha que ele virou ateu, porque uma vez ele foi fazer uma oração para o Atlético Mineiro ganhar, e o Atlético Mineiro perdeu. Ele acha que foi isso quando ele era criança. Aí, Deus não existe. Muito bem. O Gustavo, é muito interessante essa história. Ele é ateu, casou com a Juliana, e a Juliana obrigou ele. Obrigou não, eles chegaram à conclusão que, embora ele seja ateu, seria bom que eles educassem os filhos na fé católica. E ele concordou em educar os filhos na fé católica. Só que ele era ateu. E ele tinha uma doença, um problema na bexiga, que ele não conseguia fazer xixi.
incurável. Os médicos não entendiam, ele precisava de 10 minutos para fazer xixi, pingando. Os médicos nunca descobriram. Isso só para você entender, porque isso vai fazer diferença na conversão. E casaram, educando os filhos na fé católica. Ele não acreditava, mas ia na igreja para levar os filhos, porque era o combinado. E os filhos cresceram e viram que o pai não comungava. O pai ia na igreja, mas não comungava. Pai, por que o senhor não comunga? Aí enrolava o filho e tal. Pai, por que o senhor não comunga? Porque ele não queria falar que não acreditava. Se ele falasse que ele era ateu, como é que ele está educando os filhos? Aí ele chegou para a esposa, para a Juliana, falou: Juliana, eu vou comungar. Meu filho está me apertando. A Juliana, católica. Deus me livre, como você vai comungar o corpo de Cristo? Se você não acredita, não vai comungar. Meu Deus, o que eu leio? Aí eu falei assim: mas o que eu faço? Meu Deus, mas eu não consigo acreditar, como é que eu faço? Procura o padre. Procurou o padre. Falei: padre, eu vou confessar que eu sou ateu. Padre, o que eu posso fazer se você é ateu? Eu não posso fazer nada. Aí ele começou a ir no Rosário dos Homens. Lá em Cacoal, nós temos o Rosário dos Homens, 4 terços, toda quinta-feira, 5 da manhã. Eu vejo mesmo você postando de vez em quando. A irmã Zélia que instituiu lá. A irmã Zélia. Aí ele foi no Rosário dos Homens, que ele falou que ele queria acreditar para poder resolver o problema dele. Ele dormia no Rosário dos Homens. Aí a gente convidou ele e falou assim: Gustavo, vamos fazer o acampamento? Vamos fazer o acampamento? Aí ele falou assim: será? Vai ser bom para você e tal, mais que você é ateu, né? Pois é, eu não acredito, mas tá bom, vamos fazer. Fez o acampamento. E eu estava lá dentro do acampamento. E passou 5 dias do acampamento. No 4º dia do acampamento, ele chegou todo feliz. Nossa, que maravilha, eu estou me sentindo tão bem aqui, que coisa mais linda, que linda essa catequese que vocês fazem, tá? A linguagem toda formal. Aí eu fiz a pergunta para ele: e aí, Gustavo? Então você está feliz aqui? Tá? E agora, você acredita em Deus? Aí ele falou assim: acreditar ainda não, mas estou feliz aqui, mas não acreditar. Aí o pregador do acampamento falou assim: você não acredita? Pede um sinal para Deus. Pede um sinal para Deus se manifestar, para você acreditar. Aí ele ficou com aquilo, naquela noite, naquele dia, na tardezinha. À noite teve um momento de batismo do Espírito Santo. Efusão do Espírito Santo lá com todos o pessoal que estava fazendo acampamento. Esse menino repousou. Ele repousou, ele contando. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas ele lembrou das palavras do pregador para ele, falando para ele pedir um sinal. E a bexiga dele, lembra do problema de bexiga incurado? A bexiga dele começou a formigar. Minha bexiga começou a formigar e eu estava repousando assim, né? Eu caí lá e aí eu falei: meu Deus, minha bexiga. Meu Deus, se o Senhor existe, me cura. Se o Senhor existe, me cura, Senhor. Aí ficou: me cura, né? Se o Senhor existe, me cura. O pregador pediu o sinal. Aí acabou o momento do batismo do Espírito Santo, ele levantou, saiu do repouso, assim. O padre estava passando por Santíssimo, ele foi lá e tocou no ostensório. Ele fala assim que saiu um calor do ostensório. Aí acabou aquele momento, assim: será que Deus existe mesmo? Aí ele foi direto no banheiro. Ele começou a tomar água no banheiro. Aí fazia xixi, foi curado do problema da bexiga dele assim, poderosamente. Aí ele conta isso no testemunho dele, né? Aí ele fala assim: olha, Deus foi tão misericordioso comigo que eu pedi uma cura, um sinal dele para eu acreditar. E agora, toda vez que eu vou no banheiro fazer xixi, eu vejo o sinal dele para eu acreditar. Essa história é muito boa, por isso que eu quero que você coloque essa história muito boa. Mas é boa esse aqui, que eu mandei esse testemunho dele para o padre Douglas. Mandei o testemunho dele para o padre Douglas. Falei: padre, olha, escuta esse testemunho. Aí o padre me devolveu um áudio e falou assim: nossa, o irmão ganhou a unção da mangueira VAP. E daí, pensa num homem santo que é esse Gustavo. Toda vez que ele vai na igreja, leva uma rosa para Nossa Senhora. Contempla o rosário. Às vezes eu dou o microfone para ele contemplar o rosário. Aí ele fala do milagre que ele recebeu. Ele fala assim: Jesus, esvazia minha alma, porque nem minha bexiga eu consigo esvaziar sozinho. O Senhor esvazia para mim. Ele fala isso no microfone. É um homem maravilhoso, Gustavo. Mas mesmo sendo uma brincadeira, ainda é muito sério. É maravilhoso. É lindo. E ó, não tem como rir. Você não tem como rir. E vem essa risada evangelista. Que você fala: cara, é uma coisa linda e engraçada.
Sim. Porque Deus, ele é bem-humorado, né? Deus é E hoje, eu bem-humorado. acho que você vai concordar comigo, hoje esse tipo de testemunho é necessário. Exatamente. É necessário. Porque fala testemunho de conversão, a pessoa já. Ih, lá vem. É, Lá vem, vai todo mundo ficar sério, depois então glória a Deus e começar a bater palma. Geralmente aquela pessoa que vai com uma barreira já, né? Já com coisa contra. A pessoa não consegue segurar uma história engraçada, cara. e assim, o efeito que isso produziu nele. Porque ele é assim, a vida dele hoje. Ele fala assim, Jonas, ele falou para mim esses dias, cara, Deus existe. Se Deus existe, não tem mais nada, tudo perdeu sentido, agora é viver para Deus. Gente, ele vive apaixonado. Ele é apaixonado. Aquela história de querer entregar tudo e viver. Exato, Ele viver da providência. Eu vou entregar tudo e viver da providência. ele pensa isso, não tem mais sentido. Deus existe, cara, é eternidade. Então o que eu vou ficar me preocupando com outras coisas? Eu só quero viver para Deus agora. E ele tem razão. Claro. A verdade é que a gente é apegado nas coisas, mas ele tem muita razão. Não, cara, eu acho que não existe uma fé maior do que do ateu convertido. Aí hoje ele também vive missão com você, esse grupo de oração. Sim, tá no nosso grupo de oração. E todas as vezes eu já levei ele, pelo menos. Essa é a terceira vez que eu levo ele. Gustavo, vem comigo para você contar a sua testemunha. E ele ama. Ele ama contar. Às vezes ele me pede. Quando quiser, pode. Glória a Deus. Glória a Deus. Acho que a gente pode encerrar por aqui. Vamos encerrar. Até mesmo porque você está com a agenda cheia. Nós ainda temos mais dois para gravar hoje. Glória a Deus. Cara, Legal. Deus abençoe a gente esse mês. Que Esse bênção. mês eu pessoalmente fiquei muito feliz, talvez no meu aniversário, né? Olha, Então foi um presente que Deus deu para mim, um tanto de gente ungida que Ele mandou esse mês pro podcast. Que legal. João, muito obrigado. Assim, não só pelo sim do convite, mas pelo seu sim para Jesus. O seu testemunho, os dons que Deus te proporcionou, tudo isso evangeliza a gente, às vezes sem palavras, né? Porque nas cartas de São Paulo, se não me engano, manda que nós ide evangelizar sem usar a palavra, sem usar as palavras. E eu acho muito importante isso. A sua postagem toda quinta-feira do Rosário dos Homens também, né? Evangeliza. É isso aí. Então, fico muito feliz. Quero urgentemente marcar com você, com a Silvana, um testemunho de casal que vai ser uma coisa A gente inédita vai aqui. conseguir trazer pra vocês. A gente vai falar da nossa vida conjugal, só que tem muitos detalhes, assim, nossas inclinações, nossas brigas, perdão, voltas. Ai, E vai ser bem interessante também para sanar dúvidas da vocação matrimonial, né? Sim. Porque, querendo ou não, só vivendo para saber. Só vivendo para saber. Então, Não é o mar de rosas, né, João? Está bem longe disso. Bem longe. Namoro que é o mar de rosas. Noivado que é o mar de rosas. Que casa, nossa, aí a dificuldade vem mesmo. Mas aí é para isso que tem que aprender. Glória a Deus. Por você, pela sua vida e pela vida da sua mulher, né? Amém. Obrigado. Olha, fiquei muito feliz de vir aqui. De verdade, parabéns de novo por vocês, viu? Que trabalho lindo mesmo. Tá? Obrigado, João. Pode contar Obrigada, que comigo. Deus hein? abençoe você, sua família, sua caminhada, seus filhos. Amém. Obrigado, viu? Obrigada, João. Vamos É isso aí. fazer uma oração para finalizar? Vamos lá. Por favor. Vamos agradecer a Deus, então. Nós queremos te louvar, Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento de comunhão, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos, pelo Mateus, pelo Thiago. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse podcast. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos uniu, Senhor. O Teu Espírito nos uniu, Senhor. Temos comunhão, Senhor. Graças a Deus. Obrigado por sermos católicos, Jesus. Obrigado por sermos carismáticos, Senhor. Obrigado por vivermos a fé, Senhor. Obrigado por este momento, Jesus. Obrigado pela vida eterna, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos e também te louvamos, Senhor, por cada um daqueles que assistirão esse podcast, que estão assistindo. Abençoa a vida deles, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.